Graças e paz a todos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 em diante. Nós vamos continuar a leitura que estamos fazendo no livro de Efésios. Nós vamos ler o versículo 21, vamos orar e vamos dar continuidade à mensagem. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento em que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, através das leituras, através dos louvores, e nesse momento, pela palavra, que é tua e não minha, e será transmitido para cada um dos corações aqui presentes, e muitos outros que nos acompanham através desse equipamento de mídia, Pai. Que o teu nome cresça e o meu diminua. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor concede a cada um de nós, Pai. Ajuda aquela família que está com algum ente enfermo. Ajuda, Pai, aquelas famílias que estão enlutadas, que perderam algum parente, choram amargamente por um distanciamento físico. E o teu Santo Espírito seja adentrando em cada um desses corações, Pai. Mais uma vez te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos trabalhar uma temática hoje e tem por título: uma família cheia do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo. Poderíamos acrescentar e transformar tal frase em uma pergunta: como ter uma família cheia do Espírito Santo? Nós estamos fazendo uma leitura na carta de Paulo aos Efésios. Domingo passado nós trabalhamos a ideia que Paulo traz no capítulo 4. E nós vamos continuando e nós vamos vendo que no capítulo 5, Paulo ele começa a incentivar a igreja a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Paulo começa a incentivar a igreja a andar na luz. Paulo começa a incentivar a igreja a estar unidas com um só propósito. Ele começa a dizer no versículo 19 e 20, que antecede o que nós lemos, que para que a igreja esteja cheia do Espírito Santo, eles vão estar falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus de coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 19 e versículo 20 desse mesmo capítulo. É interessante, queridos, que em algumas Bíblias, talvez na sua Bíblia, esse texto ele acabe aí. Esse texto que ele começa no versículo 21, dizendo que nós precisamos estar nos sujeitando, e antecedendo a ele, diz que nós precisamos não nos embriagar com vinho, onde há contenda, mas sim nos enchermos do Espírito Santo. Ele vai continuando o texto, e quando chega nesse momento, ele trava. E na Bíblia de vocês, aí vai estar uma parte em negrito, dizendo os deveres dos maridos e das mulheres. Talvez em algumas Bíblias exista essa divisão. Porém, é de conhecimento dos amados irmãos, eu creio que sim, que capítulos
e versículos na nossa Bíblia foram inseridos depois de 1500 anos da produção do Novo Testamento. Ou seja, esse texto que Paulo inicia dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ele não acaba no versículo 21. Ele continua pelo capítulo 6 até o versículo de número 9. Que aí ele vai falar sobre a família no seio do lar e a família em meio à sociedade. Hoje nós vamos trabalhar sobre essas duas óticas. A família no seio do seu lar, trabalhando a ideia do marido e da mulher. Talvez você possa aí estar se perguntando, pastor, mas mês da família é só em maio. É verdade? Mês da família, nós comemoramos no mês de maio. Queridos, é interessante porque família, ela deve ser trabalhada diariamente. O relacionamento com Deus é algo tão importante, mas abaixo do relacionamento com Deus, segue o marido e a mulher. Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden, eles tinham um relacionamento para com Deus. E depois, qual era o outro relacionamento mais importante que existia naquela conjuntura do jardim do Éden? Além do relacionamento com Deus, era o do marido e da mulher. Amados, isso é muito interessante, porque infelizmente, por conta de alguns problemas causados, e principalmente pela ineficiência masculina, pela frouxidão de alguns homens, isso vem sendo colocado na cabeça de algumas pessoas, que relacionamento não tem mais sentido, que pai é quem cria, pai é qualquer um. Amados, outras instâncias afirmam que os filhos são mais importantes do que o marido e do que a mulher. Amados, isso é muito importante porque por não tratarmos com seriedade, à luz da palavra, o contexto de família, Satanás tem agido no meio dos lares e tem tocado o terror, meu irmão. Satanás, ele tem agido no meio dos lares cristãos e ele tem feito um saceiro pleno. Por quê? Porque nós não conseguimos olhar para a Bíblia e entender o que Deus tem para mim e para você em relação à nossa família. Paulo, queridos, ele fala que para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos cantar, nós precisamos dar graças a Deus por tudo, e que devemos nos sujeitar uns aos outros. Quando chega nesse ponto, é como se Paulo ele fizesse uma pausa. E ele dissesse assim: queridos, eu vou explicar melhor para vocês o como é sujeitar-se uns aos outros. Porque talvez fique difícil você entender de maneira simplória o que é sujeitar-se uns aos outros. Então eu vou explicar de maneira mais fácil. Eu vou fazer aqui de maneira bem didática, ponto a ponto, o que é que você precisa trabalhar dentro da sua vida, dentro do seu coração, para que o nosso lar, ele seja um lar abençoado e um lar cheio do Espírito Santo de Deus. E que se já é, que ele permaneça, para a honra e glória do Senhor. Quando chegamos no versículo de número 22, nós vamos ter algo muito interessante, porque ele diz: vós mulheres, sejais misericórdia. Vós mulheres, sejais submissa a vossos maridos como ao Senhor. Amados, o mundo atual, ele consegue perverter, deturpar algumas palavras, dando uma conotação errada às mesmas. Por exemplo, chamar alguém de preconceituoso é uma afronta. Chamar alguém de preconceituoso é uma ofensa. Mas nós somos preconceituosos. Porque o que é o preconceito? O pessoal da juventude aí que está estudando lá na EBD sabe bem, né, tia Rízia?
né? O que é um pré-conceito? É um conceito prévio de alguma coisa. É eu olhar para uma fruta e ver que ela está mais ou menos e dizer, eu não quero comer ela porque eu estou vendo que ela está mais ou menos. Mas eu não peguei ela. Se fosse uma laranja, eu não descasquei ela. Dividi ela e chupei. Eita, está bem docinha. Eu pensei que ela estava azeda. Então isso é um preconceito. E o que tem de errado no preconceito? O que tem de errado no preconceito? Nada. Por quê? Porque para eu conhecer alguém, eu preciso conviver com ela. Se eu não convivo, eu vou ter um pré-conceito. Mas infelizmente, as coisas elas vão sendo amoldadas. E algumas palavras elas passam a ter um sentido diferente. Assim como essa palavra que nós lemos no versículo de número 22, que causa medo a grande maioria do público feminino, que é a palavra submissa. Amados, a ideia de submissão, quando Paulo transmite aqui nesse versículo, é a ideia de você estar abaixo de uma proteção, de um cuidado, de um zelo, de um respeito por alguém que está pronto para dar a vida por você. Se alguém está pronto para dar a vida por mim, eu vou ser submisso a essa pessoa. Eu vou estar abaixo dessa preocupação, abaixo desse cuidado, abaixo desse zelo. Então, para que a gente possa entender, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, não é para você, mulher, deitar no chão e fazer com que esse cavalo batizado ande por cima de você, não. Negativo. Negativo. Isso é para que você olhe e veja o cuidado do seu esposo, o zelo que ele tem, a amabilidade que ele tem por você. E aí sim, você se torna submissa a ele. É interessante, porque quando nós continuamos a nossa leitura, nós vamos ver que no versículo 23, Paulo diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amados, é interessante porque a Bíblia, ela é toda palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É interessante isso, porque no primeiro século surgiu um homem chamado Marcion, ou Marcião. E esse homem, ele teve uma brilhante ideia de diminuir a Bíblia, porque simplesmente ele não gostava de algumas coisas que estavam inseridas ali naquela palavra. E aí ele tirou o Antigo Testamento todo, ele deixou apenas o Evangelho de Lucas e continuou com as cartas de Paulo. E ali estava a Bíblia marcionita. Amados, se a Bíblia, ela está dizendo que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, eu e você precisamos entender, aceitar e respeitar. Porque é a palavra de Deus e não a minha. Quando nós andamos um pouco, nós vamos ver no versículo 24 que a submissão que está sendo falada aqui não é submissão ao gênero masculino, e sim a figura do marido. Quando Paulo diz, vós mulheres, sejam submissas, ele não diz sejam submissas aos homens. Vamos ler o texto? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A ideia que Paulo está trabalhando aqui não é submissão ao gênero. A mulher ela tem que estar aqui, todos os homens vão estar ali pisando nelas. Não. É aos seus maridos. De sorte que como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Essas situações na internet tem assim, uns bonequinhos
E aí tem um bonequinho com alguns comprimidos na mão. E aí tem o nome assim: verdades difíceis de engolir. Mas que para nossa família ser cheia do Espírito Santo, é necessário compreender os papéis que foram por Deus destinados a cada um dentro da sua casa. Mulher, quer que a sua família seja cheia do Espírito Santo de Deus? Vou perguntar de novo. Mulher, quer que a sua família seja cheia do Espírito Santo de Deus? Submeta-se ao seu marido. Esteja sendo protegida por ele. E agora, nós pulamos uma parte. Agora, nós vamos chegar na outra parte. Aí a mulher vai dar uma cutucada no marido agora e dizer: agora é contigo. Agora o bicho vai pegar pro teu lado. E eu pego pro meu, agora vai cair na tua cabeça. Agora. Amados, no versículo 25, Paulo ele começa a trabalhar o papel do homem dentro do relacionamento, para que aquele lar seja cheio do Espírito Santo. E aí, a pergunta agora para o homem: homens, vocês desejam que os seus lares sejam cheios do Espírito Santo? Sacrifiquem-se pelas suas esposas. Sacrifiquem-se pelas suas esposas. Versículo 25 diz: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a ele entregou-se por ela. A palavra amor que está sendo empregada aqui é a palavra agapau, que ela tem por ideia um amor sacrificial. É um amor que se põe em segundo plano. É um amor que dá a vida. É um amor que se entrega. É um amor que está satisfeito. Veja que coisa interessante. Veja o que Paulo ele transmite para nós. Que precisamos ter um amor para com as nossas esposas satisfeito. Amados, esteja satisfeito com a mulher que Deus colocou na sua vida. Porque o seu lar, ele será cheio do Espírito Santo quando nós começarmos a entender que o dar a vida, o se entregar, ele precisa estar em primeiro lugar na visão nossa como homens. É interessante que para alguns homens, esse sacrifício aqui se chama trabalho, se chama sustento. E aí, ele tem que se matar de trabalhar para dar tudo o que ele imagina que a família precisa. E às vezes, a mulher ainda entra nesse bonde, tendo que por vezes fazer jornada dupla, trabalhando fora e dentro de casa. Amados, o trabalho, o dinheiro, os ganhos, eles são imprescindíveis. Mas isso não trará o Espírito Santo para dentro da sua casa. Isso não fará com que a sua família seja cheia do Espírito Santo. Isso fará com que cada vez mais você esteja sobrecarregado, a sua esposa esteja sobrecarregado, o seu lar esteja numa contenda dos infernos só. Porque cada um imagina o que quer e não analisa à luz da palavra de Deus o que é necessário para que o meu lar seja cheio do Espírito Santo. Quando nós caminhamos um pouco no versículos 26 e 27, ele diz que a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água, por meio da palavra, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amados, o Espírito Santo ele vai entrar na nossa casa quando nós
os homens desse lar assumirem de fato o seu papel como sacerdote da sua casa. Quando de fato o homem, ele entender que ele foi colocado ali, não apenas como alguém para prover condições financeiras, mas para que através dele os seus filhos vejam a Deus, que através dele a sua esposa se achegue a Deus, que através dele a sua vizinhança tenha-o como um exemplo de homem e de marido, e venham a chegar-se a Deus, fazendo com que o Espírito Santo ele esteja adentrando nesse lar. Amados, eu vou apresentar 3 equações aqui para os queridos. A primeira é: os maridos, eles podem estar perto da família, longe de Cristo. Isso vai ser igual sem o Espírito Santo. Os maridos, eles podem estar perto de Cristo e longe da família. Isso é igual a fingimento e enganação. Ou pode ser a terceira equação: perto de Cristo e perto da família. Isso é igual a um lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Lembrando que ser cheio do Espírito Santo não é ausência de problemas, mas sim a certeza que em uma hora os problemas eles vão passar. É a certeza no peito de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, o papel masculino, ele vai muito além de pagar contas. É ensinar, é ler, é estudar com a sua esposa, com seus filhos. É ser um exemplo dentro da casa. Aquele que vai demonstrar para o seu filho como deve amar uma mulher. Aquele que vai demonstrar para a sua filha como deve ser o seu futuro esposo. Amados, isso é ser homem. Infelizmente, está faltando macho nesse mundo. Infelizmente, está faltando gente que abrace a ideia de ser homem, cristão, que entrega a sua vida pela sua família, pelo seu lar. Infelizmente as famílias estão desmoronando, porque tem um bando de frouxo dentro de casa. Amados, é que a sua família seja cheia do Espírito Santo, faça seu papel. Vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Vós homens, sejam de fato homens. Amados, no versículo 29 e 30, nós vamos ver algo muito interessante. Onde ele diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Amado, você tem conversado com a sua esposa? Porque esse papel é seu, não é dela não. Como eu disse, infelizmente, por inabilidade nossa, esses papéis vão sendo passados. É porque o homem não troca uma lâmpada em casa, que a mulher tem que sujeitar-se a pegar uma escada, subir para trocar uma lâmpada. Amados, você tem conversado com a sua esposa? Existe um livro muito interessante de Gray Chapman. Ele fala sobre algumas coisas relacionadas a linguagens, a formas, a trabalhos, a entendimentos. Você sabe qual é a linguagem da sua esposa? Sei, pastor. Português. Ela fala português, a linguagem dela é essa. Pois é, amado. Às vezes, por não entender as nossas esposas, e dá para entender sim, é só você parar e ouvi-la. Interessante que o Eliane, quando vem falar alguma coisa comigo, o que eu estiver fazendo, eu paro. Eu paro e digo, fale.
Porque ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui. Eu digo, peraí, você está onde nesse negócio? Peraí, tu estava falando disso aqui. Não, calma, vá devagar. Diga o que é que você quer. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Digo, vá devagarzinho, porque você fica falando muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo entender não. Mas eu paro, eu escuto. E graças a Deus a gente consegue entender. Amados, nós passamos por vezes a vida toda dando murro em ponta de faca, porque não conhecemos a pessoa que vive do nosso lado. Nós não sabemos se a linguagem dela é por palavra, se a linguagem dela é por tempo, se é por serviço, se é por presente. Quem entendeu o que é isso, é só você comprar o livro e ler. As 5 linguagens do amor, de Great Champions. Algum negócio desse aí, o nome dele. Quem quiser ler, porque eu não vou dar spoiler do livro não, porque aí você lê e pronto. Então, é por vezes não entender essa linguagem que a gente não consegue, queridos, ser aquilo que Deus tem e deseja para cada um de nós dentro do nosso lar, tornando assim a nossa casa cheia do Espírito Santo de Deus. Amado, é interessante porque quando nós lemos o texto, ele diz que os maridos devem amar cada um a sua é a esposa do outro? Então cuidado. Cuidado. Ame a sua esposa. Cuidado. Cuidado para não estar olhando a cerca do vizinho. Amados, cuidado com as tentações. Para que você seja cheio do Espírito Santo e a sua casa habite ricamente o Espírito de Deus, ame a sua esposa. No versículo 31 ao 33, ele diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Amados, você casou com a família. Às vezes nós imaginamos que ao casar, vou usar o exemplo desses 2 jovens lindos e maravilhosos, Felipe e Giovana. Quando eles casarem, eles não vão casar só com eles. Eles vão casar com a família toda. Mas tenham em mente que para resolver as coisas do relacionamento de vocês, é com vocês. Não é com o painho e nem com manhã não. Porque hoje vocês são uma só carne. Existem muitos relacionamentos que são destruídos hoje, porque infelizmente o cordão umbilical, ele não foi cortado. E por vezes pai, mãe, sogro, sogra se metem no relacionamento alheio, e é permitido por cada um dos cônjuges que ali estão, e o relacionamento ele começa a afundar. Ele começa a ter menos o Espírito Santo dentro dele. Lembre-se, você casou com a família, mas precisa resolver as coisas com a sua esposa e com seu marido. Minha mãe conta uma história de que a minha tia, quando casou, ela trouxe umas demandas da casa para minha avó, e a minha avó disse: volte e resolva as coisas com seu marido. Porque hoje vocês são uma só carne. Amados, para que a nossa família ela seja bênção, cheia do Espírito Santo, iluminada por Deus, precisamos ter em mente isso que Paulo transmitiu para cada um de nós. O dever das mulheres estarem sendo submissas a esse homem que se entrega por você, que se doa por você, que dá a vida por você. A esse homem esteja submissa. Vós, maridos, seja macho, deixe de ser frouxo. Precisamos não só ser homem de língua,
mas ter atitude de homem. Sendo assim, o Espírito Santo, ele vai habitar ricamente dentro do nosso lar. Através da luz do Espírito Santo, a sua família estará sendo exemplo para outros lares. Aí onde você está, tente firmar um compromisso, não comigo, mas com Deus, dizendo: Senhor, eu desejo que minha família brilhe por meio de Ti. Eu desejo que a minha família brilhe por meio de Ti, pelo Teu Santo Espírito. Mesmo o mundo por vezes se apagando, mesmo o mundo por vezes dizendo o contrário, mesmo o mundo inserindo coisas no seio da sua família, diga que deseja que através da sua casa vidas possam enxergar o Santo Espírito de Deus. Diga que você e a sua casa irá falar do amor de Deus, irá falar em nome de Jesus, não de boca, mas de ação. Amados, deixe que o Espírito Santo esteja brilhando dentro da sua casa. Deixe que o Espírito Santo esteja brilhando dentro do seu lar. Mulheres, permitam que o Espírito Santo esteja adentrando o seu coração, entendendo que o seu marido é a cabeça da sua casa. Homens, deixe que o Espírito Santo brilhe através da sua vida, através do seu ensinamento dentro do seu lar, através da sua busca pelo reino de Deus, onde você está indo à frente, protegendo a sua casa, protegendo os seus. E assim, a nossa família vai estar sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Medite na letra desse. Amém, queridos. Que possamos com a nossa família brilhar aonde quer que for. E possamos, através das nossas ações, através da nossa casa, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Cada um compreendendo aquilo que de fato é seu dentro do seu lar. Qual o meu e o seu papel dentro dessa casa? Amados, que a luz do Santo Espírito esteja brilhando dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. E te agradeço, Pai, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem concedido a cada um dos teus filhos. Obrigado pela nossa saúde, Pai. E obrigado por nos conduzir até aqui, para ouvirmos a tua voz, através dos mais belos louvores, através da tua palavra que foi lida, e através da tua palavra que foi proclamada, Pai. Que tudo isso faça morada inicialmente no meu coração, Pai, e que eu venha a ser praticante. Assim como eu estendo esse desejo para cada um dos teus filhos. E cada um dos teus filhos guarde esta palavra para não pecar contra ti. E que cada dia nós possamos praticar, não aqui dentro, e sim lá fora. Que possamos brilhar onde quer que o Senhor nos coloque, Pai. Que a nossa casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, que tudo isso esteja sendo derramado sobre a vida de cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que todo o santo povo de Deus possa dizer: amém. Glória a Deus.